então falar da lei de Lenz, né? Toda essa formulação que a gente está vendo foi feita, não é, ao longo do século XIX, não é, e ela constitui aí, né, a base, né, do eletromagnetismo. Né? Nós começamos com a eletrostática, passamos, né, para a magnetostática e agora nós estamos nos princípios aí da elerodinâmica. O que é a lei de Lenz? A lei de Lenz vai procurar responder a seguinte pergunta, tá? Esses nomes eles foram sendo aí associados a essa ideia de leis, mas são formulações aí que a gente vai vendo. A pergunta é, eu tenho agora, né, imagina essa situação em que eu tenho, tá? Eu tenho aqui uma espira, vamos de novo pegar o caso único de uma espira, e eu tenho um campo, né, que produz um fluxo através dessa espira. Lembra? O fluxo através da espira, né, é integral de B escalar dA. Muito bem. Eu tenho esse fluxo. Agora imagina, não é, que esse campo, tá certo? Ele começa a variar. Né? Ele é um campo uniforme, ele continua sendo uniforme, por enquanto ele está só variando no tempo. Tá? Nós vamos ver um problema daqui a pouquinho quando esse campo varia também no espaço, não é? Mas ele é uniforme aqui, não é? Nessa situação e ele varia ao longo do tempo. Tá? Então suponha que esse campo está aqui, eu tenho campo aqui em tudo, né? O campo magnético está passando, né, em toda essa região da espira aqui. Tá? Apesar dessas linhas de campo não estarem do mesmo tamanho, suponho que todas elas são do mesmo tamanho, eu vou representar só uma delas para a gente poder ver. Agora eu tenho um outro instante de tempo que esse campo diminuiu. O módulo do campo diminuiu, né? E suponha que o módulo do campo está diminuindo, ele está progressivamente diminuindo. Se esse campo está progressivamente diminuindo, então eu tenho que o fluxo, nesse caso aqui, o fluxo está diminuindo. Por que o fluxo está diminuindo? Porque o campo está diminuindo. Né? O fluxo está diminuindo, tá certo? Qual é a corrente que vai aparecer aqui? Tá? O que a lei de Lenz diz? A lei de Lenz diz que a corrente ou a força eletromotriz, a corrente induzida, ela tenta, eu gosto de usar essa expressão tenta porque dá um certo sentido aí, não é mais claro do que é o fenômeno físico. Tá certo? A corrente induzida tenta atuar contra a modificação, contra a mudança que está acontecendo. Então, se o fluxo está diminuindo, o que vai acontecer com essa corrente induzida? Se o fluxo está diminuindo, essa corrente que é induzida, ela vai criar um campo no sentido de aumentar o fluxo que está havendo ali. Então, essa corrente induzida vai criar um campo, tá certo? Né? Vai criar um campo que eu vou chamar com essa diferença, e esse campo vai somar-se ao campo que está diminuindo no sentido de aumentar o fluxo, tá certo? Aumentar o fluxo nessa espira, né? E como é que é a corrente então? Olha, a corrente que está circulando aqui, tá certo? Né? O livro ele mostra, né, uma regra da mão direita em que se você botar o dedão no sentido do campo, tá certo? A corrente vai estar no sentido da mão. Então se você pega aqui, né, e bota aqui a mão, tá certo? Você bota a mão aqui, ó, no sentido do campo, o dedão no sentido do campo induzido, tá certo? Se você bota a mão no sentido do campo induzido, o dedo no sentido do campo induzido, a corrente, portanto, que surge, tá? A corrente que surge aqui, não é? Ela é uma corrente que cria, tá, esse campo, né? Então aqui a gente pode ver, tá certo? Né, o que é a lei de Lenz, né? E como é que ela funciona. Eu vou discutir com vocês dois exemplos que eu acho que são muito importantes para a gente poder entender isso aí. Tá? Esses dois exemplos estão colocados no livro, né? E eu vou discuti-los aqui com vocês. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Primeiro exemplo. Primeiro exemplo, eu vou dar uma pequena modificada nele. Né? O exemplo é o seguinte: você imagina que eu tenho uma espira,
tá certo? Eu tenho uma espira que tem um semi-arco, né? Um arco de círculo, tá certo? Um arco de circunferência, né? Essa espira, então, tem esse formato aqui, e essa espira está numa região de campo magnético uniforme, né? Só a parte circular dela, tá certo? Só a parte circular dela está numa região de campo magnético uniforme que aponta para fora. Tá? Eu suponho que já tem um montão de bolinhas aqui, né, que representam esse campo magnético que está para fora. Tá certo? Essa espira aqui, né, ela tem essa parte circular dela aqui, tem um raio R, tá? Esse raio, não é igual a 0,2 centímetros, tá? Esse raio é 0,2 centímetros, e esse meu campo B, tá certo? Esse meu campo B, ele vale 4t ao quadrado mais 2t mais 3. Eu botei o campo na direção Z só para facilitar, né? Então, se eu quiser aqui, ó, se eu quiser os eixos coordenados, eu tenho aqui, né, o meu eixo Z aqui, tá certo? Né? Só para facilitar, tá? Então, eu tenho esse meu campo, está na direção Z, né? No livro ele só bota o módulo do campo e diz que o campo está para fora. Eu usei isso aqui, né, porque eu acho que facilita, tá? Então, eu quero saber o seguinte, bom, primeiro de tudo é o seguinte, veja, só tem campo nessa direção, só tem campo nessa região aqui, tá? O campo só está nessa região aqui, né, que eu estou marcando, tá? Na região superior aqui, né? Qual é a força eletromotriz que é induzida nessa espira? Lembra, a força eletromotriz, ela é a derivada, não é, do fluxo, tá? Muito bem. Esse campo, se você olhar o módulo do campo, não é, ele aumenta com o tempo, tá certo? O módulo do campo aumenta com o tempo, né? Mas o campo não varia com a posição. Eu vou fazer um exemplo a seguir em que o campo varia com a posição, tá? Então é importante a gente ter essa clareza sobre o que é que está envolvido. Então o módulo do campo ele varia com o tempo. O módulo do campo ele cresce com o tempo, né? Se você fosse escrever aquela equação ali, se você fizer um gráfico, né? Em t igual a 0 ele vale 3, tá certo? Né? Em t igual a 0 ele vale 3, e isso aqui, né, nós conhecemos, né, uma fórmula, uma função bastante conhecida, né? Essa função é uma parábola, tá certo? Esse campo está aumentando com o tempo. Ora, se o campo está aumentando com o tempo, o que acontece com o fluxo? O fluxo está aumentando com o tempo. Se o fluxo está aumentando com o tempo, olha aqui, a corrente induzida, ela vai tentar se contrapor à mudança. Ela vai criar, não é, um campo contrário à mudança. Então, se o campo, tá certo, está aumentando com o tempo, a corrente que vai ser induzida aqui, tá certo, vai criar um campo contrário a esse aqui, né? Ela vai tentar diminuir esse fluxo que está aumentando, tá? Muito bem, então vamos lá, vamos calcular primeiro isso aqui, né? Como o meu dA, tá certo? O B vezes dA, né? Se essa espira está no plano XY, o meu dA aponta na direção perpendicular ao plano, então o meu fluxo, só lembrando, o meu fluxo, que é a integral de B vezes dA, como B não depende do espaço, B só depende do tempo, eu posso colocar B e dA são paralelos, né? Eu posso simplesmente escrever, né, B escalar dA vai dar B vezes dA, B não depende do espaço, eu posso botar B para fora, né? Isso aqui fica B vezes A, né? Onde a área A é π R2 dividido por 2, tá certo? Né? Então eu posso escrever esse B aqui, né? Esse B aqui está ali em cima, né? Que é 4t ao quadrado mais 2t mais 3, né? Vezes a área que é π R ao quadrado dividido por 2. Olha só, agora eu vou calcular eu vou calcular a derivada aqui, né? πr2 sobre 2 é constante, a derivada disso aqui vai dar 8t mais 2. Então eu tenho 8t mais 2 πr ao quadrado dividido por 2,
né? E aí ele faz a pergunta, tá certo? Ele faz a pergunta, não é, de quanto é que vale essa força eletromotriz num determinado tempo lá, tá certo? E aí é só fazer a substituição aqui, né, e fazer essas contas aqui. O que eu quero discutir com vocês é o seguinte: aonde é que está a corrente? Né? Se eu olhar o campo, se o fluxo está aumentando, né, se o fluxo está aumentando, essa corrente tem que criar um campo contrário. Portanto, o campo induzido aqui, tá certo? O campo induzido, né, vai ter que ser contrário àquele campo. Ora, faz a regra da mão direita, então, vamos lá. Né? Fazendo a regra da mão direita, eu tenho aqui, se esse campo está apontando para cá, tchuf, olha ali, tá? Se esse campo está apontando para cá, a corrente que é induzida aqui, né, ela aponta nessa direção, tá? Então é essa corrente aqui, né? No livro ele discute, ele coloca uma outra fonte de força eletromotriz, uma fonte contínua, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: essa corrente que é induzida aqui, né? Se eu tenho agora uma determinada, eu tenho a força eletromotriz, né? Essa corrente, né? Se eu uso a lei de Ohm, eu sei que aquela corrente ali, tá, vai ser igual a força eletromotriz dividido pela resistência do fio. Tá bom? Então, isso aqui, mas o que eu queria discutir com vocês é, até aqui, quando eu calculo a força eletromotriz, né, e a corrente que é induzida aqui, tá? Vamos discutir um outro exemplo, no qual eu tenho um campo que varia com a posição, tá? Vamos fazer um outro exemplo, então, para a gente entender um pouquinho melhor, né, e aprofundar mais esse estudo aqui da lei de Lenz, né? Vamos pensar o seguinte: eu agora eu tenho uma espira retangular, tá? Eu tenho uma espira retangular, essa espira, né, está colocada aqui no plano XY, tá? E ela tem a seguinte forma, né? Vamos imaginar aqui, ó, que essa nossa espira aqui, tá? Ela tem aqui, ela está exatamente nessa posição aqui, ó. Vamos pegar ela aqui, tá? É uma espira retangular. Aqui eu tenho uma largura W, aqui eu tenho um comprimento H, tá? Então essa aí é a espira que está colocada. O que tem esse exercício de novidade, né? Eu vou ter um campo aqui, tá certo? Eu tenho um campo que ele é uniforme, um campo que está entrando no plano, né? E esse campo tem um módulo B que é igual a 4t ao quadrado x ao quadrado. Muito bem. Olha só, né? Tudo aqui está sendo dado, né, nas unidades SI, tá certo? Né, comprimento é dado em metros, t em segundos. Quando é dado em algum múltiplo ou submúltiplo, você tem que converter para fazer as contas, tá certo? Presta atenção nisso, né, porque isso pode ser um erro, né, comum, tá? Muito bem, esse aqui é o campo que atua, que está nessa região toda aqui, né, em qualquer ponto, tá certo? Ele é dado por isso aqui. Olha, se você olhar esse campo aqui, você vai ver o seguinte: se eu estou aqui, por exemplo, em x igual a 0, o campo vale 0. Em x igual a w, o campo vale 4t ao quadrado vezes w ao quadrado. Né? Em relação a y, o campo não muda. Se eu pegar um ponto aqui qualquer, né, se eu pego, por exemplo, né, qualquer posição no eixo y aqui, ó, o campo aqui, nessa posição aqui, tá certo? Ele é o mesmo valor, né, o mesmo valor em qualquer dessas posições aqui, né? Então, o que eu tenho que ver agora é o seguinte: qual é a força eletromotriz que é induzida, né? Então vamos lá, qual a força eletromotriz que é induzida por esse campo? Primeiro, vamos olhar como é que é o funcionamento, né? Como é que é o comportamento dele em relação ao tempo. Em relação ao tempo, esse campo está crescendo, portanto o fluxo através dessa espira aqui está aumentando com o tempo, tá? Se o fluxo está aumentando, não é? Eu vou ter aqui, né, eu vou criar uma corrente, tá, cujo sentido vai ser contrário a esse campo aqui. Vamos olhar aqui como é que seria isso então. Bom, o que tem aqui? Eu vou calcular o fluxo, que é a integral de B escalar dA, né? Como essa espira está no plano e o campo é perpendicular,
tá certo? O campo é perpendicular ao plano e essa espira está no plano, eu posso dizer que o B, né, ele é paralelo ao DA, de tal forma que o meu produto escalar de B escalar DA pode ser escrito como sendo B vezes DA. Agora é a hora que você tem que tomar um cuidado extra no seguinte sentido, né? A gente até agora fez a seguinte situação: B não depende de DA, tá certo? Então eu posso colocar B para fora da integral, a integral de DA vira DA. Então, toma cuidado, porque agora isso aqui não é B vezes A. Tá certo? Né? Isso aqui não é B vezes A. Eu tenho que pensar o seguinte: qual que é o meu DA? Né? Qual que é o meu DA ali no caso? Bom, se eu tenho, né, se eu tenho uma espira que está no plano XY, tá certo? Um elemento de área no plano XY, se eu pegar aqui um quadradinho infinitesimal, né, ele tem uma largura dx e um comprimento dy. Então o meu DA nesse caso aqui, tá certo? Vai ser dx vezes dy. Tá? Então agora sim, agora eu posso escrever que o meu fluxo, não é, que é integral de B escalar dA, não é? Eu posso escrever que isso aqui é B vezes dA, e eu posso escrever que isso aqui é B, que é 4t ao quadrado vezes x ao quadrado vezes dx dy. Bom, o y, se você olhar, essa função, né, o campo não depende de y. Tá certo? Né? Eu vou integrar, o meu y vai ser integrado de 0 até h, né? E o meu x vai ser integrado de 0 até w. Tá? O y não depende, né? A função não depende de y, então eu posso colocar eu posso integrar direto, a integral de dy vai dar h, então eu posso escrever 4t ao quadrado vezes h, a integral de 0 até w, né? De x2 dx, e isso aqui, né, vai dar 4t ao quadrado vezes h, w elevado ao cubo dividido por 3. Tá? Muito bem. Se eu faço isso aqui agora, né, se eu fizer isso aqui agora, dados os valores que estão ali, o livro dá esses valores, né, de w e h, tá certo? Para esses valores eu vou obter isso aqui, então, igual a 72, né, substituindo os valores de W e H, eu tenho 72t ao quadrado e, portanto, né, a minha força, tá certo? A minha força eletromotriz que é induzida aqui, né, a minha força eletromotriz que é induzida, não é, ela vai ser igual a, agora se eu fizer essa derivada, né, eu vou ter 144t. Então essa é a força eletromotriz que é induzida aqui, né, e a corrente que vai surgir, né, o valor da corrente vai depender ali da resistência do fio, né? Agora nós podemos, de novo, botando a regra da mão direita, o campo que vai surgir é um campo, como o campo está aumentando o fluxo nessa direção, eu tenho um campo que induzido que vai tentar então diminuir, né? E a minha corrente induzida então vai ser nessa direção, de tal forma que esse seja o campo induzido aqui, tá? Então, basicamente, a lei de Lenz, né, se junta à lei de Faraday no seguinte sentido, né? Primeiro, a variação do fluxo, tá certo? A variação do fluxo, e nós temos vários exercícios em que a variação do fluxo não depende da variação do campo magnético. A variação do fluxo pode depender, por exemplo, do tamanho da espira estar mudando com o tempo, né? Em muitas situações, né, não é o tamanho da espira que muda também, né? Pode ser a posição da espira. Por exemplo, se eu tenho um campo uniforme nessa direção e a minha espira fica girando, o fluxo através da espira está variando. Tá? A espira tem o mesmo tamanho, o campo é uniforme, no entanto o fluxo varia porque a posição, não é, da espira varia. Se essa minha espira encolhe com o tempo, né, se ela vai encolhendo ou expandindo, ou às vezes um movimento oscilatório, o fluxo também varia, tá certo? Então, não é necessariamente a variação do campo magnético. Nós vemos exemplos em que o campo magnético é quem está variando. Não é necessariamente a variação do campo magnético, mas é a variação do fluxo, tá certo? Que cria a força eletromotriz induzida. E a lei de Lenz diz que
essa força eletromotriz induzida, ela cria uma corrente no sentido de se contrapor, né? Ela se contrapõe à mudança. Se o fluxo está aumentando, a corrente cria um campo magnético para diminuir aquele fluxo, né? Aqui, ó, tá certo? Então, se o fluxo, nesse caso aqui, está diminuindo, a corrente que surge, não é? Ela cria um campo para aumentar o fluxo que está acontecendo, tá? Muito bem. Agora nós vamos ver, tá certo? No próximo tópico, né? Nós vamos discutir como é que é a transferência de energia que acontece, né? Essa transferência de energia que acontece do campo magnético, né, para energia térmica, porque se eu tenho uma corrente que aparece aqui, né, essa corrente vai produzir, por conta da resistência, vai produzir, não é, um efeito Joule. Tem um exemplo muito interessante, né? Nós estamos falando aqui de correntes e efeito Joule, né? Nós vamos discutir na vez passada, no próximo tópico, né? Mas tem um exemplo interessante, o que acontece se você colocar um supercondutor, não é, dentro de um campo magnético e variar o fluxo, tá? Vamos discutir isso melhorzinho daqui a pouco, tá? Até já!